Fala, querido, fala, querida, graça e paz. Eu vou ler um texto bíblico e eu gostaria que você tirasse alguma lição dele e aplicasse na sua vida. Que você conseguisse identificar, por qualquer que seja, por pequeno que seja, alguma atitude, alguma ação que possa mover o seu coração e fazer com que você vença qualquer obstáculo. A leitura que vou fazer está em Lucas capítulo 5, do versículo 12 até o 14, que diz assim: E aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Jesus pediu para que ele não contasse a ninguém, mas que ele fosse procurar o sacerdote e oferecesse pela sua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Até aqui. Algumas características interessantes desse texto bíblico, entre tantos outros que existem. Esse homem leproso, ele rompeu um protocolo que ele deveria viver isolado da sociedade, porque ele corria um sério risco de ser morto, apedrejado ou queimado. Mas a fama de Jesus, o zum, os comentários que se faziam em relação a Jesus Cristo, despertou naquele homem uma coragem absurda, sem tamanho, sem precedentes. Ele decidiu que iria encontrar Jesus. A fama de Jesus Cristo percorria todas as cidades. E aquele homem, quebrando todo um protocolo que não poderia estar no meio de nenhuma multidão. E ele se aproxima de Jesus e ele dá uma palavra que muda toda a sua história. Ele olha para Jesus e diz o seguinte: Senhor, se quiseres, eu posso ficar limpo. O leproso já tinha ouvido todos os milagres ou os possíveis milagres que Jesus já estava realizando nas suas caminhadas entre as cidades circunvizinhas. Percorria por todo lugar. Mas com a sua humildade, ele disse a Jesus: se quiseres, o Senhor pode me deixar limpo. E Jesus imediatamente disse: quero. E tocou-lhe, e a sua lepra desapareceu. Jesus também faz uma observação e uma orientação para ele. Porque no passado, na época de Moisés, todo leproso, toda cura que era realizada, as pessoas deveriam se apresentar diante do sacerdote, validando que ficou sã da sua enfermidade. E isso se tornaria público, glorificando ainda mais o nome de Deus. E a pessoa era reintegrada no seu convívio, na sociedade. E ele poderia voltar a comungar, a viver dentro dos seus padrões religiosos naquela época. Jesus também dá uma orientação a ele, pedindo que a ninguém dissesse o que havia acontecido ali, antes ele fosse procurar o sacerdote. Mas as Escrituras nos diz que esse homem,
Ele ficou tão maravilhado com o que aconteceu que ele saiu falando para todo mundo que ele encontrava do que Jesus tinha realizado na vida dele. Não só a libertação daquela enfermidade maldita que era a lepra, mas a purificação do seu corpo. Jesus restaurou a vida daquele homem. Eu deixo aqui para que você possa meditar em algumas questões. Eu fiz até uma anotação aqui. E é interessante que você possa fazer essa mesma reflexão. O leproso reconheceu o caráter de Jesus e quem ele era aqui na terra. E ele tomou uma decisão de que ninguém e nada poderiam impedi-lo, mesmo que a sua vida corresse um sério risco dele ser apedrejado, ser queimado ou até mesmo assassinado por uma espada. E ele foi de encontro a Jesus. E a sua humildade comoveu o coração de Cristo. É necessário que sempre tenhamos humildade. Que sejamos humildes em qualquer circunstância. Porque Deus rejeita aqueles que são soberbos, que têm um coração, o ego inflado. Deus rejeita essas pessoas. Um outro ponto é que ele teve um sentimento de gratidão e foi falando para todas as pessoas que ele encontrou no caminho do milagre que Jesus tinha realizado sobre a sua vida. Quantas vezes somos gratos ao Senhor Jesus, não só por um milagre ou pela nossa própria vida, pelo emprego que temos, pelas pessoas que estão ao nosso redor, ou até mesmo pela vida que agora vivemos em Cristo Jesus. Será que você tem essa mesma gratidão ainda? Será que isso comove o seu coração para levar a mensagem de Cristo a outras pessoas? Isso se chama-se gratidão. Um outro ponto é voltar aos princípios. Aquele homem, depois da libertação daquela lepra, quando ele ficou curado, o Senhor Jesus deu-lhe uma orientação em que ele fosse buscar a presença do sacerdote. Vai lá, se apresente, diga o que aconteceu, torne isso válido diante da comunidade, diante das pessoas, para que haja felicidade e que Deus possa ser glorificado por isso. Se reconhecermos no nosso coração que Jesus, ele pode mudar a nossa história, vá ao encontro dele e tenha a mesma humildade que esse leproso teve. Senhor, se quiseres, o Senhor pode mudar a minha vida. Senhor, se quiseres, o Senhor pode me tirar desse alcoolismo. Senhor, o Senhor pode me tirar da prostituição. Senhor, o Senhor pode resgatar a minha alma do lamaçal do pecado. Senhor, o Senhor pode resgatar a minha vida de uma vida dissoluta, com os prazeres mundanos. O Senhor pode resgatar a minha vida. Senhor, eu sou um pobre miserável, doente. A minha alma está doente. Com essa humildade, Jesus transformará a sua vida. Mas você ainda não conseguiu ter essa mesma humildade que teve aquele homem leproso, que reconhecia que a fama de Jesus, o caráter de Jesus, a sua compaixão eram absurdamente transformadora, capaz de limpar qualquer ser humano
de qualquer circunstância medonha. Fica aqui essa reflexão para entendermos que não é só um milagre físico que o Senhor Jesus quer fazer, mas o milagre espiritual da nossa vida, mudando completamente e fazendo com que creiamos cada vez mais nele e sigamos cada vez mais em seus caminhos, trilhando os seus princípios. Que Deus possa te abençoar e que você possa fazer uma reflexão sobre a atitude que o leproso teve. A vida dele poderia estar em risco naquele momento. As pessoas poderiam tentar tirar a vida dele, pelo simples fato de ele aparecer junto a uma multidão. Então que Deus possa te abençoar e até o próximo vídeo, se assim nosso bom Deus permitir.